Olá, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo nestes dias nos 10 mandamentos. Nesta semana, pela graça do Senhor, estamos concluindo e hoje nós chegamos à porção final, ao 10º mandamento, a última parte da segunda tábua da lei que regula as relações horizontais, mostrando a santificação agora do coração humano. A palavra de Deus nos aponta agora, diferente dos mandamentos anteriores que regulavam a relação na primeira tábua do homem com Deus, a segunda tábua sendo horizontal, nos mandamentos de 5º a 9º a relação com o próximo, nós chegamos agora ao 10º mandamento regulando a relação do homem com o mundo, com a realidade ao seu redor. Não se trata aqui da relação social, não é um mandato social, como foram os mandamentos anteriores, nem um mandato espiritual, como a primeira tábua da lei, mas um mandato cultural, regulando a nossa relação com o mundo ao nosso redor, a partir da santificação do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa compreensão, da nossa relação com a realidade ao nosso redor. Veja como a palavra de Deus nos apresenta isso da maneira como foi levantada ou identificada pelo breve catecismo de Westminster, agora nos apresentando o 10º mandamento. Pergunta de número 79. Qual é o 10º mandamento? E a resposta, como sempre tem ocorrido, numa citação direta do texto bíblico, no caso Êxodo capítulo 20, versículo 17, é a seguinte: o 10º mandamento é, abre aspas, não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença, fecha aspas. Veja que, diferentemente dos mandamentos anteriores que regulavam relações interpessoais, a primeira tábua da lei regulando a relação entre a pessoa do homem e a pessoa de Deus, o que diz respeito à relação com Deus, a segunda tábua da lei dos mandamentos, 5º até o 9º, regulando a relação do homem para com o seu próximo, em tudo aquilo que afeta esta relação. Agora o 10º mandamento regula a relação do homem consigo mesmo, com o seu coração. E, portanto, a maneira como nós nos relacionamos com o mundo. Aqui diz respeito a como o nosso coração interpreta e se relaciona com as coisas que estão ao nosso redor. Não diz respeito à relação pessoal, mas à etapa anterior à etapa da relação impessoal. Aquilo que na teologia bíblica nós vamos chamar de mandato cultural, regulando a relação do homem com o mundo. O que esse texto bíblico tem a nos dizer? O que o mandamento está ordenando a este respeito? Um universo que é inacessível aos demais homens. Porque vejam que os outros mandamentos todos apontam objetivamente para realidades factíveis de atos que são consumados. Palavras, atitudes, né? Ainda que a raiz esteja no coração. Esse aqui vai falar precisamente desta relação mais impessoal e que começa dentro do nosso próprio coração. A pergunta número 80 do breve catecismo de Westminster diz o seguinte: que exige o 10º mandamento? O que este mandamento está positivamente ordenando? E a resposta é: o 10º mandamento exige pleno contentamento com a nossa própria condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo que lhe pertence. A resposta da Assembleia de Westminster na interpretação da via positiva do 10º mandamento, aquele que regula a santificação da nossa relação com o mundo, está focada na ordenança do próprio coração, que é como a Bíblia diz na cobiça, coibina cobiça, e apresenta-nos aqui em duas partes. A primeira delas, o texto bíblico está ordenando a nós um contentamento pleno da nossa condição. Oh, meu querido, eu gostaria de dizer para você que esta é uma prática fácil na minha vida, mas infelizmente não é.
luto com isso. Constantemente sou tentado e quebro este mandamento. Agora veja, o fato de não estarmos diretamente prejudicando alguém ou diretamente desonrando o Senhor, não significa dizer que esse pecado não seja danoso, porque ele está na raiz de muitos outros. Uma vez que a cobiça é aquilo que gera uma série de outras tentações e leva-nos à prática de outros pecados. Nesse sentido, ele se mostra um pecado capitalizador, ou como uma catapulta para a prática de outros pecados e a quebra de outros mandamentos. Vale a pena nos lembrar das palavras de Tiago, quando ele vai falar sobre isso, e diz o seguinte, no capítulo 1, versículos 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A profundidade, a gravidade, a seriedade deste mandamento é tão grande porque ele foca na origem de tudo. Se cobiçamos aquilo que não nos é nosso, o próximo passo será ir ao encontro daquilo, satisfazer esse desejo idólatra, quebrando outros mandamentos. Desde o primeiro, colocando alguma outra coisa no lugar de Deus, quando elencamos aquilo como necessário para nosso prazer e nossa satisfação, até outras práticas de assassinato, roubo e tantos outros que nós já vimos nos mandamentos anteriores. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A cobiça, o não contentamento, expressa um pecado contra o próprio Deus, uma insatisfação para com a provisão que vem da parte do Senhor e com o próprio Senhor. Mas isso diz respeito não apenas a nós, mas também com relação ao próximo. Nós temos que estar dispostos não apenas a estarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu, mas graciosos e generosos para ajudar os outros também. O mandamento positivamente nos ordena, pela extensão da plena satisfação, a frugalidade. A prodigalidade no sentido de auxílio ao próximo. Em Romanos 12:15 lemos, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Filipenses 2:4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que Deus nos ajude na boa prática do contentamento e na prática do contentamento que se mostra gracioso, generoso e busca o interesse do próximo e não egoisticamente o meu primeiro. Que Deus nos ajude. Deus bendito, te rendemos graças pela tua palavra e te rogamos que tu nos auxilies a construirmos uma vida piedosa que encontra satisfação no Senhor e na provisão que o Senhor nos tem dado. Deus, tenha misericórdia de nós. Peço por mim, peço pelos que se unem a mim nesta oração agora, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.